A paz do Senhor Jesus a todos. Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Vamos repetir essa parte. Recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Curve a cabeça mais uma vez em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nesta noite, amado Deus, estamos aqui reunidos, lemos a Tua santa palavra, desejamos, amado Deus, ouvir a Tua voz em nossos corações, desejamos ter um encontro contigo. Fala conosco, amado Deus, através da Tua palavra. Cremos na Tua presença neste lugar, podemos sentir o Senhor neste lugar e clamamos que Teu Espírito fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode sentar-nos. Irmãos, há muitos dias eu particularmente, venho sentindo direção do Espírito e algumas experiências particulares com Deus a respeito deste tema, da necessidade da igreja, de nós, como seres individuais, buscarmos o entendimento e o relacionamento de filho e pai, de termos um relacionamento com este Deus que é Senhor, absoluto, soberano, todo-poderoso, mas que é nosso Pai também. Nós vimos agora aqui nas canções, e até o pastor enfatizou bastante a questão de que também somos amigos de Deus. O próprio Senhor Jesus declara essa verdade. Não vos chamamos mais servos, mas sim de amigos. Mas uma outra realidade é a de que o Senhor nos trouxe para a sua família. E uns 2 cultos passados, nós trabalhamos com os irmãos a importante doutrina da justificação. Depois deste processo de sermos justificados pelo Senhor, nós somos adotados por Deus. Nós somos agora chamados para a família de Deus. E algo bastante interessante que lá no Éden, Adão não era chamado de filho de Deus. Mas todos aqueles que depois da queda se renderam ao Senhor Jesus Cristo e atenderam o chamado do Evangelho, passam a ser chamados filhos de Deus. Então, a redenção do homem elevou o nosso patamar de criaturas de Deus, agora a filhos de Deus. Agora temos uma relação mais estreitada com Deus. Agora temos direitos. Agora somos co-herdeiros com Cristo. E, irmãos, o desejo de Deus de ter um relacionamento conosco, de pai e filho, está nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, ele disse: orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. Para estreitar esse relacionamento, para trazer mais intimidade. É lindo este versículo, quando o apóstolo Paulo diz que nós clamamos Abba, Pai. A palavra Abba é paizinho. É uma criança que está aprendendo a falar, a chamar o seu pai, paizinho. É intimidade, é estreitamento de relação, é proximidade, é reconhecimento.
E Deus nos deu esse direito, essa condição de agora clamarmos, Abba, Pai, Paizinho. Não abrindo mão de toda a reverência e todo o respeito, porque Ele é Senhor também. Mas este Senhor quer ser o nosso Pai, e Ele é. E o próprio apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser, testifica com o nosso espírito. Ele comprova, tu és filho. Então, irmãos, como disse o pastor Paulo na última escola bíblica, no final, nós precisamos desconstruir alguns conceitos que nós compramos e que nos é entregue, muitas das vezes, desta relação pai e filho. Nós passamos a aderir conceitos errados sobre a pessoa de Deus enquanto pai. E isso dificulta o nosso relacionamento com Deus. Porque a primeira coisa que me vem à mente quando eu digo que Deus é meu pai é a figura do meu pai aqui na terra. É o relacionamento que eu tive com o meu pai aqui nessa terra. E isso eu levo para esse patamar espiritual. Eu comparo, eu traço um paralelo. Isso é real. Eu imagino Deus com as mesmas características que o meu pai terreno teve. Então eu posso muito bem correr o risco de abraçar e comprar uma ideia equivocada de Deus. E nós precisamos destruir esses conceitos. Em alguns lugares se prega um Deus raivoso, que chega a babar no canto da boca, que não tem misericórdia, e usa o Antigo Testamento para justificar essas falas. E de que maneira nós vamos nos conectar com Deus baseado nessa caricatura de Deus que nos é apresentada? Nessa imagem distorcida de Deus que nos é apresentada como um Deus que é pai ao mesmo tempo. O relacionamento que tivemos com o nosso pai terreno, ele implica bastante no nosso relacionamento com Deus. Porque se nós tivemos um pai omisso, um pai que não deu atenção, um pai que não deu carinho, um pai que não acompanhou e que não se fez presente na vida do filho, automaticamente eu vou transferir essa imagem para Deus. Um Deus tão onipotente, tão ocupado com tantas coisas, vai ter atenção comigo. Se eu tive um pai que não me elogiava, que não se preocupava comigo, que não gastava hora comigo, que não sabia qual era a minha cor preferida, qual era o meu prato preferido, eu vou carregar essa imagem quando eu descobrir que eu tenho um pai que é Deus. Eu vou achar que Deus também, da mesma forma, não tem esse interesse de ter esse relacionamento comigo. Por outro lado, se eu tive um pai totalmente liberal, que me deixava fazer todas as coisas, que nunca me corrigiu, que nunca puxou a minha orelha, que nunca me botou limites, automaticamente eu vou achar que Deus é assim. Automaticamente eu vou achar que Deus é um Deus liberal como pai. Que Deus não impõe limites aos seus filhos. Que Deus é um Deus de amor eternamente e esquecemos da sua justiça, do seu juízo. Então, por isso que eu disse que nós precisamos desconstruir esses conceitos que nós absorvemos durante a vida. Seja na igreja, apresentando um Deus terrível, incompreensível, incompassível, que não se importa e que só sabe cobrar e mandar desgraça, doença. Ou quando nós tivemos esses exemplos dentro do lar. E eu digo isso baseado, irmãos, numa experiência particular, em que um dia eu precisei do Senhor, da ajuda do Senhor, para liberar perdão sobre algumas coisas. Eu precisei abrir o meu coração para Deus e mostrar aonde estava ferido em relação à família. E Deus me deu a sua cura. Então, nós formamos uma imagem do Deus Pai distorcida. E nós precisamos, através da Sagrada Escritura, ver quem é o Pai. Descobrir quem é o Pai.
termos essa intimidade que Paulo diz, o qual nós chamamos, nós clamamos, Abba, Pai. Esse Espírito que testifica lá dentro do meu coração, tu é filho, tu foi separado, tu foi comprado, foi redimido, foi justificado, foi trazido para a família, foi acolhido como filho. Nós precisamos ter essas verdades dentro do coração e na nossa intimidade em casa, como disse o pastor, buscarmos a Deus também como Pai. Abrirmos o coração não somente como um Senhor, dono das nossas vidas, mas como um Pai, a figura de um Pai amoroso, um Pai benigno, um Pai compassivo, um Pai justo, um Pai perfeito. Então, nós precisamos buscar, inclusive também, para sermos como este Pai é. E pode ter certeza que o Senhor tem falado comigo a respeito dessa questão. De eu olhar para Ele e buscar para ter a mesma direção com meu filho. Então, irmãos, é algo importante para nós. É algo extremamente importante. Eu quero citar aqui 4 atributos de Deus, da paternidade de Deus. 4 atributos. Abra, por gentileza, Isaías, capítulo 49, versículo de número 15. O primeiro atributo da paternidade de Deus, é claro que seria o amor. Este amor incondicional, infindável, incalculável. Diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Este é o nosso Pai. A maior expressão de amor que nós temos nessa terra é o amor de mãe. Nós temos um ditado para isso, amor só de mãe. Quantos carros já vi com essa frase? Mas o texto está dizendo o seguinte, que ainda que nos falte esta expressão máxima de amor que nós conhecemos como seres humanos, existe um amor que nunca nos será negado. É o amor de Deus. E isso é tão importante, irmãos. Quando nós estamos quebrados, que nós não conseguimos sequer expressar com palavras, rejeitados, e dobramos os nossos joelhos, esse amor nos enche. É este amor que nos visita, este amor de Deus que nos assiste, este amor que não nos abandona, este amor que nos alcançou, segundo Efésios 2, capítulo 2, versículo 4, ainda quando nós estávamos mortos, Deus olhou para mim e olhou para cada um de vocês, sendo muito rico em misericórdia, diz o texto, com grande amor com que nos amou, nos deu vida. Nos deu vida, ainda estávamos mortos, Ele nos deu vida. Isso é o amor de Deus. Este é o Pai que nós podemos contar todos os dias. Este é o ser que quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ainda que o meu pai não conseguiu demonstrar isso, ainda que talvez minha mãe não conseguisse demonstrar isso e viesse a me abandonar, Ele jamais. Eu poderia contar com seu amor. Eu não ficaria desamparado com falta deste recurso. No Senhor, nós temos o suprimento do amor que precisamos. Um outro atributo da paternidade de Deus é o perdão. Lucas capítulo 15, por gentileza, 22 até o 24. Clássica passagem do filho pródigo. Diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, às vezes os nossos relacionamentos familiares, entre pai e filho, se quebra em algum determinado momento da vida, e às vezes passa-se muito tempo sem haver essa flexibilidade entre uma parte e outra para reatar os laços de pai e filho. E isso se deve ao pecado e à dureza do coração de cada um de nós. Mas este pai aqui que tipifica Deus nesse texto, o pai do filho pródigo, que nesse caso é Deus, ele esperou incansavelmente todos os dias o retorno do filho. E os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Mas quando nós entendemos que nós quebramos este relacionamento e machucamos a Deus e ferimos o seu Espírito Santo, entristecendo com o nosso pecado, e nós entendemos isso e corremos para Deus, Ele, de braços abertos, nos recebe como o pai do filho pródigo. Com alegria. Então, diferentemente, talvez, do nosso pai aqui na terra, que talvez não nos recebesse, por uma questão ou por outra, talvez colocasse alguns empecilhos na frente, esse pai não. Esse pai, quando o filho se volta para ele, decide voltar para casa, este pai vem e honra este filho, e o recebe, e o abraça. E lhe dá vestes limpas, novas, honra com anel e sandálias, e prepara um banquete da reconciliação. Então nós temos dentro da paternidade de pai um atributo chamado perdão. Perdão. E quantas vezes nós já quebramos a aliança com o Senhor e já usamos deste recurso, e o Senhor, sempre misericordioso, nos recebe de volta. Sempre nos recebe com este abraço que o pai do filho pródigo deu, com esta alegria. É essas coisas que nós devemos valorizar, irmãos. É essas coisas que nós devemos buscar. Um outro exemplo que eu quero trazer para os irmãos, um outro atributo de Deus dentro da sua paternidade, é o cuidado, o sustento e a proteção de Deus. E esses dois exemplos falam comigo de forma bem especial. Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 até o 32. Quando nós somos enxertados, adotados por Deus, Deus tem como dever de nos prover todo o sustento. A sua graça nos assiste em todas as demandas da nossa vida, em todas as nossas necessidades. E o texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por mais que andeis ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homem de pequena fé. E esse texto fala muito comigo, irmãos, porque logo que eu iniciei a minha caminhada com o Senhor Jesus, existe aquele período de provação, aquele período de lutas, onde a gente vai conhecendo a Deus. E nós estávamos crescendo na graça do Senhor. Um período muito gostoso da nossa vida. Um período maravilhoso, onde a presença de Deus e a graça de Deus, naquele recém-convertido, naquele iniciado na fé, aquele exemplo que o pastor deu aqui, da mulher que já era madura o suficiente para se contentar com o olhar do Senhor, nós estávamos lá no primeiro
passo, naquele passo onde o Senhor vem e abraça toda hora, onde o Senhor beija toda hora e diz que ama toda hora. E nós estávamos vivendo esta fase. E no meio dessa fase eu perdi meu emprego. E as coisas começaram a dar errado, e dar errado, e dar errado. E um dia minha esposa saiu para trabalhar. E eu já estava sem, assim, forças, porque tinha entregado o currículo aonde vocês imaginaram, tinha ido. E aí, um dia, eu comecei a chorar na presença de Deus e falei, Senhor, a tua palavra diz que o homem deve ser o cabeça da casa e sustentar a casa. E eu já entreguei, fiz a minha parte. Fala comigo através da tua palavra. E abri a palavra do Senhor e comecei a buscar um texto e parei exatamente aqui. E quando li, o meu coração foi extremamente aquecido e eu caí de joelhos. E fiquei um tempo ali me alegrando e o meu coração aquecido, porque ali eu entendi, o Espírito Santo falou comigo, agora eu sou filho de Deus. Agora o meu coração deve descansar nessas coisas. Agora eu não preciso, é claro que a minha parte eu estava fazendo, mas eu não preciso me preocupar porque eu tenho alguém acima de mim que vê as minhas necessidades. Eu tenho um pai espiritual que cuida dos mínimos detalhes. E aquilo confortou meu coração e eu abracei aquilo como de fato é a verdade e é a palavra do Senhor. E passado um tempo eu fui chamado no mercado e aí logo que eu entrei, um sábado de manhã, uma manhã fria de um sábado, eu estava lá no depósito esperando subir a mercadoria e um colega passou e esbarrou num pallet de arroz, aquele arroz começou a cair, fez um montezinho no chão e veio um pássaro, começou a comer, e o Senhor falou comigo, comecei a chorar novamente ali. Porque é assim, nós temos um Pai, e nós devemos dobrar os joelhos diante do Pai. Mateus 6,6, quando nós entrarmos no quarto, fechando a porta, fala com teu Pai que está em secreto, e em secreto te recompensará. Nós precisamos ter essa intimidade, porque o Senhor deseja ter essa intimidade. O Senhor deseja mostrar o seu cuidado nos mínimos detalhes. E nosso coração precisa descansar nisso. O nosso coração precisa se alegrar nesses fatos. Não andais ansiosos, quando que vai de vestir, o que vai comer, o que não vai. Descansa no Senhor. Um outro exemplo aí no capítulo 7 de Mateus, 7, 9 até o 11, diz assim, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Nós somos maus por natureza, somos caídos por natureza, e mesmo assim existe ainda um resquício da imagem de Deus no nosso coração, e baseado nisso nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, queremos agradá-los. Agora, quanto mais o Pai que é perfeito, que é imaculado, não saberá nos dar boas coisas. Deus é perfeito, até quando Ele nos nega o que nós pedimos. Porque, às vezes, um filho ele nos ganha através da conversa, e vai indo, amolece o nosso coração e consegue aquilo que quer. Mas com Deus não é assim. E nisso está a perfeição de Deus. Nisso consiste a perfeição do caráter de Pai de Deus. Porque Ele não nos dá tudo que nós pedimos. Às vezes, o não de Deus é bênção. Então, este é o nosso Pai. E um último exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é que todo aquele que é filho de Deus recebe também a disciplina de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o 11, diz assim, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Entre parênteses está escrito, Deus vos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Que texto maravilhoso é esse, né, irmãos? Porque ele nos mostra algumas verdades. Primeiro é que, se nós somos filhos, automaticamente seremos corrigidos. Nenhum pai que ama quer ver o seu filho perdido. Vai deixar o seu filho trilhar um caminho errado. Vai passar a vara. Vai puxar a orelha. Isso para nós, como diz o texto, no momento da correção, provoca tristeza, provoca dor, provoca ira, provoca qualquer sentimento, menos alegria. Mas depois, quando a gente entende o processo de Deus, nós nos alegramos nessa disciplina, justamente pelo fato de sermos filhos de Deus. Porque é o Espírito Santo falando conosco. E Deus está dizendo o seguinte: se vocês estão sem disciplinas, é porque vocês são bastardos. Deus usa na vida do cristão, já citamos essa verdade aqui na igreja, Deus usa a disciplina na vida do cristão justamente para mantê-lo na sua presença. Quando a gente pensa em se afastar, Deus cria circunstâncias, nosso mundo cai de novo e nós corremos para Ele. E assim a gente se permanece. Agora, Ele não faz a mesma coisa com o ímpio. O ímpio não recebe correção de Deus. O ímpio não tem essa demonstração. Toda a dor e todo o sofrimento do ímpio é uma demonstração da justiça futura de Deus. Veja que é diferente. Toda a dor e toda a desgraça que o ímpio sofre nessa terra é uma amostra daquilo que há de vir, quando a ira de Deus for derramada. E isso é sério, irmãos. Enquanto que, para aquele que é filho, toda a dor, toda a angústia é usada para mantê-lo dentro do propósito de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. E nós recebíamos o castigo, a exortação, a correção dos pais. Da mesma forma, iremos receber a correção e a disciplina da parte do Senhor. Para sermos aprovados e andarmos dentro daquilo que Deus deseja, andarmos dentro da santidade, como diz o texto. Então, irmãos, eu sinto que Deus deseja que cada um de nós, na individualidade, como eu disse lá no início, venha descobri-lo como Pai. Como Pai. Que a gente possa desconstruir todos os conceitos errados. Existe muito mais coisa a respeito da paternidade de Deus na Bíblia. Mas eu selecionei esses 4 aqui porque abrange várias áreas. Mas é necessário que nós venhamos descobrir a Deus como Pai individualmente. No nosso dia a dia, depois que termina o culto. No nosso relacionamento com Ele. Que a gente venha descobrir e desfrutar, ainda aqui nessa terra, da paternidade de Deus. Amém, irmãos? Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos buscar a presença do Senhor. Procure colocar na presença de Deus tudo o que impede de ter um relacionamento de pai e filho com Ele. Talvez uma criação errada, equivocada. Talvez uma construção da imagem de Deus que foi apresentada de maneira equivocada. Talvez um perdão que precisa ser liberado agora, hoje.
a um pai, a uma mãe, que impede de buscar a Deus como Pai. Abra o coração para o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amado e poderoso Deus, nós somos teus filhos. Ó Senhor amado, ajuda, amado Deus, a termos esse privilégio, desfrutarmos da tua paternidade. Ajuda a olharmos para o Senhor como crianças. Ajuda, amado Deus, a entregarmos a nossa vida totalmente nas tuas mãos, como uma criança faz no colo do Pai. Ela se sente totalmente segura, totalmente protegida, totalmente provida. Ela chama de paizinho. Ajuda, amado Deus, a te recebermos e a entendermos que o Senhor é assim. Ó Deus, que todas essas cicatrizes, essas construções erradas no nosso coração que impedem da gente ter um relacionamento com o Senhor, sejam colocadas por terra, explodidas agora no nosso coração, que sejam varridas. E que, através da Tua palavra, amado Deus, nós venhamos identificar o Pai que o Senhor é. Ó Deus, que nós venhamos no nosso coração receber conforto do Senhor, a palavra do Senhor, o amor do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a viver como Teus filhos e a nos alegrarmos neste fato maravilhoso, testificado pelo Teu Espírito Santo. Ajuda cada um de nós, amado Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.